E agora eu vou chamar o nosso último palestrante, o Leonardo Oliveira, que tem 28 anos, é jogador profissional de pôquer, professor, pai e pacifista. O tema do Léo é a paz na relação com o outro. Seja muito bem-vindo, Léo. A palavra é sua. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, a gente ter esse momento para refletir sobre a paz, tanto nas nossas vidas quanto no que a gente quer gerar no futuro, sabe? E isso é algo que vem muito para mim pelo meu filho, de olhar para tudo e falar, nossa, como é que eu quero contribuir para esse futuro que ele vai viver? Como é que eu consigo plantar essa sementinha? E isso a gente consegue plantar na vida de todos. E assim, é muito refletir sobre a paz nas relações e por isso meu agradecimento logo no começo de todo esse movimento da ONG Paz Sem Fronteiras, a gente pensar sobre a paz e vir aqui produzir uma palestra para trazer esses pensamentos, naturalmente, como o Dani falou, quando a gente aprende algo, a gente consegue ensinar, e se a gente ensina, se a gente está recebendo esse ensino, a gente está aprendendo. Então, nesse movimento todo de construir essa palestra, construir um pensamento, vieram muitos aprendizados, então daí já meu agradecimento. E a paz nas relações é algo que realmente é um grande desafio nos dias que a gente vive. Eu acho que não nos dias que a gente vive hoje, mas em todos, cada tempo tem seu desafio. Agora, nos dias que vivemos, eu acredito que muitas coisas que vão do avesso a essa paz que a gente deseja viver ficam muito em evidência. Então, é muito comum, por exemplo, em mídias e tudo, ficar algumas discussões, alguns conflitos virem à tona com uma força muito grande. E as reconciliações, elas virem muito baixas, assim, sem tanta ênfase, sem tanto foco. E isso pode levar no inconsciente um lugar onde deve ser assim mesmo que vive, né? Uma discussão, uma guerra, um conflito, deve ser dessa forma. Então, esse momento de a gente parar e refletir sobre a paz nas relações, eu vejo como muito proveitoso. E dentro disso vem uma primeira pergunta, que é qual que é a paz, qual que é a base da paz nos relacionamentos? E eu acredito muito que a base dessa paz, como o Dani falou, ela vem primeiro dessa paz interna para a gente transmitir externamente, e na minha opinião ela vem muito no lugar do amor próprio. Na minha opinião, não existe essa possibilidade de a gente consegue ter paz nos relacionamentos se a gente não se ama. A gente não tem esse amor por quem nós somos. Porque a partir do momento que existe esse amor próprio, a gente consegue, a gente reconhece com muito mais clareza aquilo que somos merecedores, aquilo que nós desejamos para nós, e muitas vezes a gente, tendo essa clareza, a gente consegue transmitir isso para o outro também. Então, se a gente sabe o que nós desejamos e conseguimos colocar esses limites mesmo de uma forma não agressiva, mas de uma forma respeitosa, a gente consegue viver muito mais em paz nesse lugar. Então, saber impor esse respeito que a gente merece. Porque, do contrário, se a gente não sabe, se não tem esse amor próprio, fica muito difícil de viver a paz nas relações. Porque existe aqui um grande pensamento de que os outros nos tratam da forma como nós permitimos que eles nos tratem. Então, se a gente se ama a ponto de não permitir que os outros nos tratem de uma forma ruim e que é maléfica para a gente consegue encontrar esse lugar de paz. E tendo esse amor próprio, a gente consegue até transmitir facilitar esse lugar de paz nas relações para o outro também. De olhar e falar, nossa, que legal que você limitou até onde eu podia ir, até o que eu poderia falar para você. Eu aprendi com isso, então eu consigo colocar isso em outras relações que eu tenho também. Então não é um lugar de, nossa, ninguém pode falar assim, assado comigo e tudo, mas de ensinar e se colocar nessa posição onde a gente sabe colocar os limites. E a gente sabe aquilo que a gente merece, a gente sabe aquilo que realmente é nosso, dentro da pureza que cada um de nós temos. E viver em paz ela é uma grande decisão em todos os dias. Eu acredito que em grandes proporções, em pequenas proporções, a gente recebe esses convites, essas oportunidades de colocar tudo aquilo que a gente aprende, sabe, em prática. Então, desde pequenos conflitos, de olhar uma situação e falar, olha, será que eu consigo resolver isso daqui de uma forma mais pacífica, de uma forma mais amorosa, sem tanto
embate com um tom de agressividade ou não. Então, todo esse lugar é uma oportunidade para a gente ter muita atenção do que nós estamos nutrindo a partir daquilo que falamos e fazemos. Porque a gente pode nutrir o que a gente desejar. E onde a gente coloca foco, de fato floresce. Então, se a gente está nutrindo essa paz nas relações e olha um conflito e fala, nossa, eu vou resolver isso aqui de uma forma diferente. Ou até nos exemplos mais cotidianos, do dia a dia, alguém falta com respeito, ou grita com você, e tudo. Tem várias opções ali da forma como a gente pode reagir a isso. E a gente sempre tem a possibilidade de nutrir a paz em cada um desses conflitos que surgem. E é muito interessante porque eu vejo realmente como grandes oportunidades, porque quando a gente consegue pegar essas oportunidades, traz uma felicidade enorme internamente, assim. Fala, ufa, escapei dessa, sabe? Consegui fazer de uma forma diferente aqui e vou buscar seguir nesse caminho que é o melhor caminho que eu consigo, sabe? Então, óbvio que exige muita firmeza, exige muita dedicação mesmo, empenho. Se fosse muito fácil viver em paz, todo mundo, a gente não falava de guerra em várias situações como aparecem. Mas tendo essa visão de eu vou construir isso na minha vida a partir do amor que eu tenho por mim, a partir do que eu desejo nutrir em cada uma das situações, nossa, a gente consegue criar uma realidade muito melhor. E é interessante porque sempre dá para resolver um conflito com uma paz. Pode ser muito desafiador, mas sempre dá. Então, buscar esse olhar de oportunidade, em vez do olhar de, nossa, não gostaria de estar passando por isso, pode ser muito engrandecedor para todos nós, não só para nós agindo de forma ativa, mas também para todo o entorno. A gente aprender novas formas de se relacionar. É interessante perceber que a paz nas relações, muitas vezes, pode terceirizar a responsabilidade para o outro. Então, eu estou assim, eu estou me sentindo irritado, eu estou bravo, eu estou assim, assado, porque você fez isso aqui, ou porque você fez aquilo lá comigo. Só que isso daí a gente está transferindo a responsabilidade para o outro de acordo com o que nós desejamos nutrir na nossa vida. Agora, quando a gente integra a responsabilidade de que, independente do que aconteça, eu tenho a possibilidade de estar em paz diante da situação que aconteceu, isso traz um empoderamento enorme de independe do que está acontecendo. Eu posso reagir de uma forma melhor. E tem um exemplo, que é um exemplo super banal, assim, que eu trago de vez em quando, mas que muitas vezes, até todo mundo que está aqui, pensa em algo que te incomodou muito nos últimos dias, assim. Algo pode ser super aleatório, mas algo que te incomodou muito. Será que todo dia isso te incomodaria na mesma proporção que te incomodou? Dificilmente isso teria a mesma proporção. Pode ser mais ou pode ser menos. Mas a mesma é muito difícil. Porque tudo vem do cenário, da situação onde a gente se encontra. Se a gente está vivendo um dia super tranquilo, leve, mas você foi na praia, tá o dia inteiro de boa, curtindo com seus amigos, tendo conversas mó legais, e acontece um imprevisto no final do dia, a chance de se lidar com esse imprevisto de uma forma muito mais, beleza, vamos lá, vamos tentar arrumar uma solução para isso, é muito mais viável. Agora, se é a mesma situação e acontece num dia onde a gente já tiveram vários desafios, várias situações que trouxeram um desconforto enorme, e aí acontece mais esse imprevisto, fica muito mais difícil de resolver isso. Só que é o mesmo imprevisto, é a mesma coisa. Então, por isso que é interessante da gente perceber que a responsabilidade de nutrir a paz das nossas vidas, nas relações, é nossa. Não é de fora, não é do outro para a gente, é da gente para o outro. Então, conforme a gente ganha, entende isso, traz um empoderamento enorme, assim, para mim. E até o meu casamento, ele me ensina muito nesse lugar. É algo que diariamente a gente vive várias coisas, dividir a vida com alguém e ter um filho com alguém, tipo, dividir algo que é super importante para você, sempre vai trazer muitos ensinamentos, porque como o Dani falou, cada um tem uma base, cada um tem uma história, cada um traz uma bagagem. E conseguir conciliar isso num lugar onde eu não estou anulando o que o outro sente, o que o outro viveu, o que é verdade para o outro,
e eu também não estou me anulando, porque eu escuto tudo que existe dentro de mim e eu consigo expor isso de uma forma tranquila e pacífica, é super importante. E o que eu falo no meu casamento, assim, pensa em situações muito simples. Eu vou trazer um exemplo muito bobo, mas imagina um casal onde o marido sempre esquece uma toalha molhada em cima da cama, sabe? É muito provável que a esposa vai olhar para isso e falar, de novo, não aguento mais, cara, de novo, você faz isso, você faz aquilo. Só que num dia que ela tá super de boa, pode ser que ela olhe para isso e fale, ah, tranquilo, tá, vou lá pegar, bota no varal, tá de boa, não vou nem discutir, ele nem vai saber que eu vi isso e fiquei chateado. Agora, você pega num dia onde ela viveu uma situação muito desconfortável ao longo do dia inteiro e ainda tem essa toalha molhada na cama, cara, isso pode gerar um caos enorme. E pode gerar várias situações de, nossa, você não me escuta, você faz isso porque você sabe que eu não gosto, você quer me estressar. E às vezes não é. Então, tudo pode ganhar uma proporção super diferente dependendo do cenário que a gente está. Então, por isso que eu gosto de trazer esse olhar de se empoderar, sabe? Eu consigo construir a paz, eu consigo nutrir a paz independente da situação que ela está. Um dia vai ser muito mais desafiador, outro dia vai ser menos, mas é uma grande possibilidade. E, na minha opinião, viver em paz, ela é uma grande demonstração de amor. Não só pelo outro, mas por si mesmo. Porque eu acredito que ninguém gosta de viver brigando, sabe? E talvez, quando eu falo isso, pode vir uma ou outra pessoa na sua cabeça e falar, não, essa aqui gosta. Ela gosta de viver brigando. Só que não. Assim, pode ser que ela tenha uma maior propensão a isso. Mas será que essa pessoa ela gosta de viver brigando, tipo, sempre? Ela gosta de estar brigado com alguém sempre? É difícil. Talvez pode ser num lugar muito mais de maturidade, de saber lidar com as próprias questões internas que tem, com os próprios sentimentos. E eu digo que viver em paz é uma demonstração de amor, porque em cada conflito que se apresenta, em cada desafio, quando a gente escolhe o caminho da paz, a gente está demonstrando amor, primeiramente, por nós mesmos. Porque pensa, quando tem um conflito, e a gente entra nesse conflito, isso vira uma discussão, as coisas tomam uma proporção muito maior. Quando os nervos se acalmam, a chance de você olhar para tudo isso e falar: ai, não queria que nada disso tivesse acontecido. Aí você está brigado com a pessoa. Isso já é um sentimento ruim. Ou pode gerar um sentimento de culpa, pode gerar tristeza, medo, até uma separação, um rancor. E aí você olha para tudo, não quero sentir essas coisas. Por isso que eu acredito que ninguém gosta de viver brigado. Porque ninguém vai escolher, ou, tipo, de forma intencional e consciente, buscar por esses sentimentos. Então, quando a gente olha para essa situação e escolhe resolver de uma forma diferente, óbvio que a gente está demonstrando um amor que a gente tem pela outra pessoa e fala, nossa, eu não vou discutir com você, eu não vou levantar a voz, eu não vou fazer nada disso. Mas primeiro é para a gente, pelo sentimento que a gente vai nutrir. Porque quando a gente escolhe isso, em vez de ter um sentimento de culpa, de tristeza, de medo, pode vir um sentimento de empatia, de amor e de paz. Graças a Deus. Então, dentro disso, pode vir alguns pensamentos sobre será que viver em paz é sobre aceitar tudo que fazem comigo para eu evitar certas discussões e porque daí eu não tenho conflito, né? Se eu não tenho conflito, então eu estou em paz e não. Então, de fato, viver em paz é ser pacífico e em vez de ser passivo, é completamente diferente tudo isso. Até porque não seria viável viver em paz se a gente evitasse todos os conflitos que se aparecem. Porque se não teria, se não, a gente não se sentisse desrespeitado e anulado pelo outro, possivelmente nós nos sentiríamos desrespeitados e anulados por nós mesmos, do que a gente sente, do que é verdade para a gente. Então, por isso que não é sobre aceitar tudo o que acontece, é sobre entender o que está acontecendo e buscar uma forma diferente de resolver tudo isso. E diante de todo esse pensamento de como a gente consegue nutrir a paz dentro dos relacionamentos, me trouxe uma grande luz assim na minha vida quando eu entendi que cada um dá o que tem. De fato, cada um dá o que tem. Então, se a pessoa está ali, ela é super amorosa com você, super empática, quer te ajudar, tá te tratando super bem, isso está transbordando dela. É algo que tem dentro dela. É o que ela consegue trazer de mais verdadeiro naquele momento. E o contrário também é verdade.
Então, se alguém te trata mal, te trata de uma forma que você olha e fala, nossa, eu não mereço ser tratado dessa forma, é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. É aquela fala clássica de que quando Pedro fala de Paulo, você mais de Pedro do que sobre Paulo. Então, quando a gente ganha consciência sobre isso, olhar para essas situações e falar, nossa, talvez essa pessoa só esteja com muita raiva e ela está me tratando dessa forma brava, com muita ira. Talvez ela só esteja muito sobrecarregada, talvez ela só esteja num lugar que não está muito bacana. E isso transborda de dentro dela. E é interessante porque quando a gente entende isso, em vez de a gente ficar ofendido por certas palavras que essa pessoa pode dizer para a gente, pode trazer num lugar muito mais de empatia com o outro e até de amor pelo outro. Porque se a pessoa está lá falando para você, você é isso, você é aquilo, e tarará, tarará, e você olha e fala, nossa, ela está sentindo tudo isso. Será que eu consigo ajudar de alguma forma? Será que eu consigo pacificar esse conflito interno que ela está tendo e ela está trazendo isso à tona na forma dessa discussão que eu estou tendo aqui junto com ela? E aí pode ser que a gente encontre uma nova possibilidade. E isso nutre não só a alma da pessoa, a alma como um todo, mas nós mesmos de ter um salto de consciência e falar, cara, eu vou resolver tudo isso de uma forma completamente diferente. Então, são várias opções que a gente tem ao viver todas essas situações mais desafiadoras, de retribuir o mal com o mal, de colocar limite por uma forma para não nutrir o caos, de ser empático com quem está te atacando, e, e aí a gente consegue construir um caminho muito melhor, na minha opinião. E é interessante como nós somos espelhos uns para os outros. Eu acredito que as coisas que nós temos de bom dentro da gente, a gente consegue reconhecer com muito mais facilidade no outro. Então, se a gente olha e fala, nossa, eu gosto da forma calma como eu me comunico. E você vê outra pessoa se comunicando de forma calma, também fala, nossa, que legal isso que você tem. Você já consegue olhar de uma forma muito mais rápida. Você já está acostumado com essa frequência, com essa vibração de agir. E é interessante como a mesma coisa vale para o oposto. Então, no meio de uma discussão, por exemplo, e eu trago muito esse lugar dos conflitos, da discussão, porque eu acredito que, e vem do meu grande desejo para o futuro, de a gente encontrar novas maneiras de lidar com tudo isso. E para aprender novas maneiras de lidar com tudo isso, a gente precisa olhar todos esses argumentos. Então, dentro de tudo isso, é aquilo, né? Se a pessoa aponta algo sobre você com raiva e tudo, existe uma grande chance dela estar apontando isso para você, e isso para ela, é sobre ela. E se nós conseguirmos estarmos entendendo esse lugar onde o que que a gente quer nutrir em cada uma das nossas relações, o que que a gente quer, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais pacífica, como é que a gente consegue se harmonizar, o que que é necessário para que a gente desenvolva esse amor próprio, para que a gente transmita esse amor próprio para o outro e que ele encontre esse amor também por ele mesmo dentro de si. Eu acredito que a gente consegue construir relações muito mais saudáveis, muito mais viáveis, assim, trazendo muito mais tranquilidade para a nossa vida como um todo. E é de fato um grande passo que a gente vai estar dando ao enxergar para essas situações em que uma ofensa, um conflito ou qualquer coisa pode ser um pedido de ajuda camuflado. A pessoa virando e falando, cara, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho e ao mesmo tempo eu não sei falar para você que eu não estou conseguindo lidar com isso. Só que essa é a minha forma de expressar, essa é a minha forma de eu conseguir expor e pedir ajuda. Então, identificando tudo isso, é uma grande oportunidade que nós temos de dar um grande salto nas nossas relações, de nutrir a paz em cada relação que a gente se apresenta, seja relações mais próximas, seja relações mais distantes, e daí construir, de fato, maneiras mais saudáveis de resolver conflitos. E esse é o meu grande desejo, porque esses conflitos eles vão acontecer inevitavelmente. Sempre vai ter algum conflito, como a Bárbara falou, o Dani falou, existe uma grande diversidade de ideias,
diversidades de bagagens que a gente traz. Então, é muito natural que a gente pense de forma diferente sobre várias coisas. E em alguns momentos isso pode gerar certos conflitos. Só que se a gente aprender formas melhores de resolver cada uma dessas situações, onde um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e a gente consegue se escutar, e aqui eu acredito que seja uma das bases também da gente viver em paz, e ter a paz nas nossas relações, que é da gente ter muita responsabilidade sobre a fala que a gente tem. Tudo que a gente fala é como uma semente que a gente entrega para outra pessoa. E a outra pessoa ela tem a decisão se ela vai escolher plantar essa semente ou não, conscientemente ou inconscientemente. Agora, cada vez mais nós, a partir do momento que nós temos mais consciência sobre essas sementes que nós estamos entregando para os outros e que sejam sementes boas, a gente consegue nutrir algo muito melhor para o nosso futuro, para a nossa sociedade, para as próximas gerações como um todo. E essa responsabilidade não só naquilo que a gente fala, mas também essa escuta de ouvir com coração, sabe? O que que o outro está querendo dizer? Porque muitas vezes a gente pode buscar expressar, o outro está buscando expressar algo para a gente, e pode estar num lugar tão de. Eu estou pensando já no que eu vou fazer para rebater aquilo que você está falando, o que que você apontou para mim e tudo. E se a gente conseguir dar um passinho para trás, olhar para isso, falando, deixa eu escutar com o meu coração, com a minha alma, o que que essa pessoa está falando, o que que ela está dizendo e buscar entender de uma forma verdadeira, sem querer justificar o que ela está falando, qualquer coisa do gênero, a gente consegue ter de fato uma conversa, ao invés de uma discussão. Então, esse é o meu grande desejo que eu tenho para o futuro, que a gente aprenda novas maneiras melhores e mais saudáveis para resolver cada uma dessas situações, desses conflitos que podem se apresentar na nossa vida em cada âmbito, para nutrir cada vez mais uma vida melhor, relações melhores e um futuro muito mais harmônico entre todos, não só entre nós, seres humanos, mas entre a natureza, os animais e tudo que nos rodeia. Esse é o meu grande desejo para o futuro. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de falar e estar aqui falando sobre a paz, conversando sobre a paz, fechando esse ciclo de difusão da cultura da paz. É uma grande alegria, assim, e uma grande bênção da gente, como jovens, estar tendo a oportunidade de pensar sobre esse assunto, construir e buscar formas melhores de resolver tudo aquilo que está na nossa vida. Então, eu agradeço de coração por essa oportunidade. Muito grata, Léo, por ter fechado, então, aqui o nosso ciclo, né, o segundo ciclo de difusão da cultura da paz. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta para o Léo, se quer fazer algum comentário. Eu tenho. Pode falar. Agradecer, Léo, pela sua fala. Eu achei que você trouxe uma reflexão muito completa em muitos sentidos sobre essa dinâmica da paz nas relações pessoais. Porque, como você disse, nasce tudo aí, de certa forma, né? Depois vai se expandindo para a forma como a gente lida com situações maiores. Então, eu achei que foi muito minucioso, assim, realmente, o que você trouxe, assim, de cada detalhe, como é a comunicação, como é a ação. Então, achei muito legal isso da sua parte e muito muito sincronizado também com tudo que a gente veio falando esses dias, né? Achei muito interessante a gente fechar esse ciclo, que é também um ciclo que não se fecha, né? A gente está terminando aqui um momento, mas a gente vai continuar nessa construção e que a gente está pensando no outro e na diversidade nesse momento, né? E que, de certa forma, essa construção da cultura da paz talvez esteja sempre passando por esse lugar. Aí eu queria te deixar uma pergunta, assim, que eu acho que você trouxe até em alguns momentos da sua fala, mas talvez se você quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido, que eu acredito que quando a gente fala assim da paz em relações pessoais, um desafio que parece para muitas pessoas é que parece de certa forma distante. Então eu já ouvi isso de alguns amigos, algumas amigas, por exemplo, em relação à fala de paz que eu fiz, pessoas falando do tipo, ó, eu concordo com tudo que você está falando, mas para mim parece muito distante, eu não sei como chegar nesse lugar, sendo que a gente, na verdade, não está em lugar especial nenhum, né? A gente também são coisas que a gente aprende e procura praticar e que muitas vezes é muito difícil. Mas eu entendo a fala
que eu recebi dessas pessoas nessa situação. E que a gente, acredito, por exemplo, você conseguiu trazer exemplos muito concretos, mas ao mesmo tempo, uma coisa que talvez seja legal, assim, se você quiser acrescentar algum ponto, é assim, de um desafio que eu acredito que é muito recorrente, né? Como é que eu consigo construir uma paz na relação com outra pessoa que aparentemente não quer construir uma relação pacífica comigo, né? Então, certamente cada pessoa que está aqui ouvindo tem pessoas em suas vidas que você até gostaria, assim, de pacificar uma relação, mas sempre que você tenta, a pessoa parece fechada e a pessoa é agressiva automaticamente. Então, isso, muitas vezes, quando você é cercado de pessoas que agem dessa forma, parece muito impossível essa construção de paz, que na verdade ela é possível. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, gente, como é que a gente consegue, não sei, talvez abrir um espaço, o que você quiser trazer, assim, de pacificar a relação com pessoas que aparentemente se fecham para qualquer movimento de aproximação, assim, que a gente faz. É muito interessante você trazer isso, Dani, porque realmente, né, é aquele lugar onde muito bonito na teoria, mas e na prática, como é que eu faço? E realmente é desafiador, mas na minha percepção, esse lugar onde, cara, é muito difícil colocar em prática, precisa ter algum início, mesmo que seja mínimo, precisa ter algum início. Eu vou buscar fazer alguma micro coisinha de uma forma diferente. E é interessante como quando a gente olha, vou dar fazer uma analogia aqui, mas quando a gente olha para uma árvore enorme, que vai, por exemplo, as árvores da floresta amazônica que são gigantescas, você olha para aquela árvore e fala, nossa, parece que sempre teve aí, né? Mas não, tipo, teve uma época que foi uma sementinha, bem pequenininha, e aí se tornou essa árvore enorme. E quando eu olho para essas situações, eu digo, cara, eu quero construir essa árvore enorme da paz na minha vida, vai precisar partir de algum lugar de uma sementinha para que isso vai germinando, vai brotando, vai crescendo pouco a pouco. Sem essa ansiedade de, cara, eu quero viver em paz amanhã já. Tipo, eu quero que todas as minhas relações estejam em paz amanhã. Hoje, nesse momento, começa de dentro. Então, nessa relação onde você falou de repente, eu estou me relacionando com pessoas que não estão muito abertas a ter uma relação mais pacíficas, a gente não consegue transformar ninguém, se a pessoa não quiser, né? A maior verdade que a gente consegue ter, e é libertador entender isso, mas a gente consegue escolher o que que a gente está nutrindo. Então, se dentro de uma relação onde você olha e fala, nossa, essa pessoa ela se esforça para não viver em paz comigo. Beleza, eu vou me esforçar para viver em paz. Sabe? Se ela quiser discutir, eu não vou discutir. Se ela quiser falar, tipo, ela vai buscar essa discussão sozinha. Se ela estiver falando comigo e está indo para um caminho que não é legal, eu vou sair e vou dar uma volta. Eu não vou nutrir isso. Então, por mais que a gente não tenha esse poder de fazer algo para o outro, transformar o outro, a gente consegue fazer a partir da gente. E aí pode ser que algum dia essa pessoa olhe e fale, nossa, obrigado por você não entrar em nenhum conflito que eu tentei entrar com você. E ela traga esse ensinamento para ela, para a vida dela, de alguma maneira. Então, é aquele clique que dá, sabe? Não dá para a gente forçar a pessoa a ter um clique, mas a gente pode criar uma oportunidade. Cada vez que a gente escolhe não nutrir esse caos, esse lugar assim, de conflito, é uma oportunidade. Vai que naquela hora a pessoa olha e fala: não, beleza, agora eu quero viver em paz com você. Pode ser, né? A gente nunca sabe. Maravilha. E agora temos a Denise Figueiredo, que está com a mão levantada. Pode abrir seu microfone, fazer sua pergunta, o seu comentário. Tava me coçando, mas não me aguentei. É, assim, ratificando um pouquinho das coisas que o Leonardo falou, mas eu acho que a base de tudo, eu acho que é a gente se conhecer, é a gente saber a nossa essência, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer dividir com o outro. Eu acho que isso é a base, como ele falou, que muitas vezes o que a gente fala para o outro, a gente está falando de nós mesmos, né? Então, eu acho que é muito importante o autoconhecimento, é você saber o que você quer para a sua vida e principalmente o que você não quer. Eu acho que isso daí é a base. Assim, você manter a paz no relacionamento, de uma maneira geral, relacionamento, né, de uma maneira geral, não só de casal, de pai e filhos, até
em ambiente de trabalho e tudo, a gente encontra assim, muitas pessoas, né, com características bem diferenciadas, né? E tem pessoas que realmente são pessoas que, vamos dizer assim, estão mais propícias a conflitos. Então, como o Leonardo falou, a gente tem que colocar o limite, né? Eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa pontuar, né? A gente realmente é uma frase clichê, mas é verdade. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Isso é uma grande verdade. E quando você realmente entende isso e pontua, já faz uma diferença. Você já deixa vamos dizer assim, você já dá literalmente um limite até onde aquilo pode acontecer. E a gente tem que ser muito resiliente, porque a gente, a cada dia, a gente vai aprendendo. Eu acho que primeiro você tem que ter abertura para você entender o que você precisa mudar, né? Eu acho que ao longo da vida a gente vai estudando, e agora cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com essas questões. E é muito importante, porque a gente vai vendo, às vezes, quando a gente olha para o passado, a gente percebe o quanto que a gente foi ignorante de conhecimento em algumas situações. Então, é importante. Agora, também é importante a gente ser, vamos dizer assim, é, a gente ser paciente e ser, me fugiu a palavra aqui, ser legal com a gente mesmo, assim, sabe? Não colocar tanto peso, porque a gente está aqui nessa vida, eu acho que é para aprender, sabe? Ninguém nasce sabendo. Tem gente, lógico, que tem uma, vamos dizer assim, uma percepção mais clara, de repente tem um conhecimento, uma vivência, seja lá o que for, né? Que você olha para a pessoa, você fala, nossa, que espírito evoluído, né? São pessoas que a gente olha que ela já vem, naturalmente a gente tem essa impressão. Mas se a gente não é essa pessoa e você está aberta a se conhecer, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que ser é, doce com a gente, sabe? A gente não precisa se criticar tanto. A gente tem que ter clareza. Pô, aqui eu pisei na bola, então eu vou melhorar. Da próxima vez eu vou tentar fazer diferente. E se não fez, vai tentar de novo, né? A gente tem que ser resiliente, porque não é fácil. É muito fácil a gente falar, mas na teoria, na prática, a gente lida com situações desafiadoras. Então, eu acho que é por esse lado, sabe? É se conhecer, ter a noção do que você quer, do que você não quer, é ser resiliente e ser respeitoso com você, sabe? Cara, me fugiu a palavra, não consigo lembrar nem a pau. Mas, assim, sabe? É isso. Muito obrigada. Léo, quer falar alguma coisa sobre essa fala? Não, concordo totalmente, assim. A gente coloca um peso muito grande, sabe? Uma responsabilidade muito grande, assim, de, cara, eu vou fazer alguma coisa para essa pessoa agir de uma forma diferente. E às vezes não nos cabe. A gente pode ser, às vezes, muito duro com nós mesmos, sabe? De, cara, errei de novo, pô, fiz assim, fiz assado. Só que daí é interessante a gente nutrir a outra balança também. O que fez de bom, sabe? O que você admira em você? O que deu um passinho hoje? O que você conseguiu fazer um pouquinho melhor? Porque se ficar só, tipo, para baixo, para baixo, para baixo, fica difícil. E aí entra naquilo de nutrir o amor próprio. O amor próprio eu vejo nesse lugar de ser também uma plantinha. Você precisa regar diariamente, senão vai murchando. E conforme você rega, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E cada vez nutrem, se desenvolvem coisas melhores a partir disso. Legal. E o Fred está com a mão levantada, pode falar? Eu queria comentar que essa sua história, Leonardo, da toalha na cama, toalha molhada na cama, me lembrou de uma frase que eu escutei, não sei se é de um filósofo grego, bem provável, né? Ah, você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Que tudo está em impermanência, a gente tem o nosso fluxo das emoções, o que um dia é um gatilho enorme. Outro dia, a gente nem repara como algo especial. E por isso a gente tem que colocar em ação a paz. A paz também é a coragem de falar, de vibrar nesse amor, de vibrar.
na verdade, porque essa vibração é a maior vibração, que consegue quebrar tudo. E com isso a gente consegue. E achei muito lindo. Obrigado. Eu agradeço. Realmente, assim, a gente tem essa tranquilidade, né? De que a gente vai errar, não tem escape. A gente está aqui tentando fazer, a gente está tentando fazer alguma coisa diferente, é natural que se erre, sabe? Então, se a gente tentar fazer a mesma coisa, aí beleza, pode ser que a gente sempre esteja acertando ali. Mas está tentando fazer alguma coisa diferente, é natural que se erre. Agora, ter essa responsabilidade que você falou, de erra só uma vez, é o objetivo, né? Você erra uma vez só e aprende. Se for para errar alguma coisa, erra outra. Não erra essa de novo. Muito legal. Agradeço a contribuição de todo mundo aqui nessa última palestra, com as reflexões. E agradeço, Léo, por você ter trazido esse tema, né, que casou também com todos os outros temas, né, porque a gente começar por dentro, começar por nós, por esse autoconhecimento, por esse amor próprio. Eu acredito muito nisso para a construção da cultura da paz. E eu quero agradecer demais a todo mundo que está aqui ao vivo, assistindo, contribuindo com esse último dia, a todo mundo que vai assistir essa gravação depois. Agradecer a todos e todas as palestrantes desses 3 dias de evento. Foram palestras maravilhosas. Eu faço parte do Já também, né? Eu não palestrei nesse evento, mas estava aqui mediando e faço parte desse grupo com muito orgulho, com muita alegria, e fico muito feliz de a gente, enquanto grupo, poder trazer essa nossa força, poder lembrar, né, que a gente tem essa força enquanto juventude, né, de trazer coisas novas, né? Todo mundo tem, independente da idade, mas na juventude mesmo a gente tem uma força que muitas pessoas depois falam que aos pouquinhos essa força, né, vai se transformando, vai vindo de outras formas. Então, eu fico muito feliz de poder crescer enquanto pacifista dentro da ONG, refletindo sobre a cultura da paz e trazendo aqui esse coletivo junto de vocês. Então, muito obrigada a todos os jovens que palestraram aqui, muito obrigada a Ana Vitória Vieira Monteiro, fundadora da ONG Paz Sem Fronteiras, que trouxe para a gente essa abertura, essa possibilidade, esse convite para a gente falar sobre o futuro, e ao mesmo tempo a gente trouxe aqui tantas questões sobre o passado, sobre o presente, né, sobre essa consciência enquanto jovens, enquanto seres humanos.